E aí, meu queridão, como é que você tá? Beleza? Tem uma galera me cobrando, é que eu fiz um vídeo de um suporte lixa, vou deixar na descrição, e eles me cobraram como que é, se eu gostei, se ficou legal, se ele adere bem, quantas lixas gasta. Eu acabei esquecendo de fazer esse vídeo. Então eu vou aproveitar e falar da pintura do estúdio aqui também, vou falar de como funcionou o sistema da lixa e vou falar de umas outras coisas aqui também, tá? Então, primeira coisa, eu não sou profissional de pintura, cara, eu não tenho nada a ver com pintura, eu sou professor de biologia, não tem nada a ver. Por que que eu pinto? Por que que eu faço atividade braçal? Eu lavei a caixa d'água aqui daqui de casa. Vou deixar o link na descrição e lá eu explico por que eu faço essas atividades como terapia, tá bom? Todo mundo precisa de terapia. Eu vou te dizer uma coisa, talvez você não concorde. Eu não acredito em profissionais de qualquer área, de qualquer gênero, que não tenha passado ou que não exercem atividades braçais. Vou te dar um exemplo. Eu não acredito em engenheiros, CP, não acredito em engenheiros que não saibam pintar, que não saibam serviços de pedreiro, que não saibam serviços elétricos, que não saibam hidráulica. Mas não saber não apenas na teoria, é fazer, botar a mão na massa. Porque existe uma diferença entre você estudar no papel, tá? E você pôr a mão na massa. Isso quem tá falando é um cara estudado, tá? Existem diferença do papel e da prática. Então, se o cara não tem prática, já fica muito difícil, né? Eu vejo alguns engenheiros muito arrogantes, inclusive, que não aceita conselho dos pedreiros mais antigos. Cara, não faz isso não, cara. O cara tem experiência, você só tem papel, só estudo, você tá cru, você tem que aprender mais. Cada cagada que os engenheiros fazem, cara, não, você tá doido. É umas coisas, o cara me bota um pilar de 6 em 6 metros, 7 em 7 metros, a parede racha no meio. Outro vai fazer um sistema de telhado, fura as bicas, tudo, né? Devia furar a capa, né? Furar as bicas. Então, tem um monte de coisa que você fez aí. Então, eu não acredito em profissionais de qualquer área, de medicina, que não tenha passado pela parte básica, tá? Ou que não executa a base. Eu conheço, por exemplo, um cirurgião, amigo meu, que ele mexe com carpintaria, né? Aí pergunta para ele, por que você mexe com esse serviço de carpintaria? Pelo seguinte, a gente tem atividade mental, ele é muito cobrado da mente, a mente dele fica sobrecarregada e ele precisa extravasar através do corpo. Então ele precisa de atividade física e também atividade que mexe com as mãos, que mexe com o equilíbrio. Por isso ele trabalha com madeira. E ele falou que muitas das ideias que ele teve para a cirurgia veio da marcenaria que ele trabalha, né? Marcenaria simples lá, que ele faz alguns móveis. Ele diz que muitas das ideias da cirurgia que ele teve veio de lá, tá? Outros gostam de mecânica, outros médicos gostam de mecânica, outros médicos gostam de eletricidade, outros gostam de pintar. O que eu recomendo para você que seja profissional de qualquer área, sempre tem uma vida equilibrada. Você trabalha muito com a mente, usa o físico. Você trabalha muito com os olhos, usa também, né, o seu tato. Você trabalha um pouco aí com o ouvido, usa também o seu olfato. Então a gente percebe que as pessoas usam muito dois sentidos, ouvido e visão, e esquece os outros. E acaba ficando em depressão, síndrome de pânico, coisas que não existiam antigamente, tá? Então, se você quiser saber um pouco mais disso, tá? Eu vou deixar o link na descrição das coisas que eu falo sobre terapias e você dá uma olhada lá, talvez pode ajudar você, tá bom? No vídeo de hoje, então, eu quero falar como que foi essa pintura, o que eu fiz de errado e vou falar também da lixa, do sistema de lixamento que é o motivo do vídeo, né? Então vamos lá. Eu fiz algumas coisas erradas nessa pintura. A primeira coisa de errado que eu fiz nessa pintura aqui foi fazendo isso aí. Eu ensaquei todas as coisas, tá? Pus plástico em tudo, pus plástico nas tomadas, né? E eu me arrependi de fazer isso. Por quê? Olha só, tá vendo aí a dificuldade de pintar? Imagina a dificuldade de lixar, né? Tudo na frente atrapalhando, né? Olha só, a gente tem que fazer aí uma colografia enorme para poder alcançar os lugarzinhos, né?
Então hoje, se eu fosse pintar esse estúdio, o que eu teria feito? Eu não teria posto plástico em nada, eu tirava tudo, tá? Eu pegava o suporte da TV, desparafusava, tirava da parede, tirava o suporte das minhas caixas, das minhas tomadas, tudo. Eu ia tirar todos os suportes, todas as tomadas, pegava os fios, isolava, botava para dentro assim, tá? E aí eu ficava com a parede livrinha para lixar e para pintar. Então isso aqui me atrapalhou demais, tá? Outra coisa que eu fiz de errado, e isso aqui eu fiz de errado mesmo, por preguiça, nem é por causa de dinheiro não, é por causa de preguiça. Eu tava com preguiça de descer até uma loja que é no centro, né, bem mais longe de onde eu moro, e porque é nessas lojas que eu ia encontrar produtos de qualidade, né, produtos melhores, souvenir, coral, tal, etc, né. E eu tava com preguiça, falava, vou comprar no depósito aqui perto de casa mesmo. Aí eu comprei essa bomba, nem vou mostrar o nome da marca, mas é ruim demais. É um selador, olha só a passada, como que ele fica esbranquiçado, né? Não fica bem, não é branco, né? Aí você vai falar, ah não, mas selador não precisa ser branco. Não, mas o selador bom, quando você passa, é quase uma tinta, meu querido. Eu já passei o selador do Subnil, ele é quase uma tinta branca. Então, olha só como que fica toda desbotada a parede, tá vendo? Nem parece que passou e você fica passando 10 vezes e o trem não passa, né? Então é isso aí, é um selador ruim, né? Que não vale a pena, o rendimento baixíssimo, gastei 3, 4 latas e muito baixo. E depois o que eu fiz? Eu comprei uma tinta da Clasulite branca para poder tentar passar nesses buracos e aí ficou mais bonitinho assim, mais branco assim pra gente poder fazer a pintura, tá? Então uma coisa que eu aprendi é o seguinte, o selador ele fica com esses rastejos mesmo, mas o selador top não fica, ele fica todo branco, tá? Por que é legal todo branco? Porque quando você for passar a tinta, você passa e fala, ah, então tá passando, porque se você não tiver uma tinta de fundo, igual no meu caso aqui, eu tenho uma tinta amarela, e a tinta que eu vou passar aqui é cinza, né? Essas que vocês estão vendo aqui atrás é cinza escuro, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu passar a cinza em cima do amarelo, vai virar uma outra tonalidade. Por isso que é interessante você deixar todo branco para depois passar a tinta, para que a tonalidade que você quer apareça, reflita, né? Então, por isso que eu deixo sempre tudo branco para depois passar a tinta, tá? E como eu comprei um selador negativo, fraco, né, me arrependi, tá bom? Bom, agora vamos voltar aqui no assunto da lixa que vocês querem saber, né? Então, eu comprei o suporte da lixa, que o link tá na descrição aí, eu fiquei de testar. Então, eu comprei 2. Por que eu comprei 2? Primeiro, porque pode quebrar e eu fico com mais um de sobra, né? Segundo, que eu pensei assim, poxa, eu vou usar 2 lixas. Normalmente eu uso 2 lixas, uma lixa bem grossa e uma mediana. E de vez em quando eu uso uma lixa bem fraquinha, bem levinha, só para fazer alguns detalhezinhos, né? Mas o normal que eu uso é a lixa grossa e média, né? Mais média do que grossa, né? Aí eu falei, poxa Zida, toda hora que eu tiver que mudar de lixa, eu vou ter que trocar o suporte. Então o que eu vou fazer? Compra 2 suportes, quando eu quiser, e aí eu coloco as 2 lixas, uma em cada suporte, e aí eu vou usando, né? Não preciso ficar trocando de lixa, porque dá um trabalhozinho. Não é nada assim demorado, mas dá trabalho, né? Tem que trocar a lixa, demora uns 8 minutos, você tem que trocar a lixa, tá? Então, eu acabei usando 2 suportes para facilitar. Eu deixei um com a lixa grossa e outro com a lixa média. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que funciona o suporte na hora de lixar, tá? Então, tem 3 tipos de lixamento que ele poderia fazer. Tem o lixamento do teto, né? Tem o lixamento assim horizontal que a gente faz na parede e tem o vertical. Todos eles dá para fazer, tá? Dependendo da altura do seu teto, recomendo você escolher o tamanho do seu bastão, né? Pode ser um cabo de vassoura curto, pode ser um cabo de alumínio um pouco maior, médio. Então você tem que saber escolher, porque senão toda hora vai ficar te atrapalhando, né? Então escolha o tamanho certo. Ou então escolha 2, né? Um para lixamento horizontal, outro para lixamento vertical, e você vai escolhendo, tá? Então esse aqui, ó, é o lixamento que eu fiz de forma horizontal. Muito bom, cara, muito rápido,
Se eu fosse lixar esse pedaço aqui, eu ia demorar bastante, mas com esse negocinho aqui, lixa muito rápido e tira bastante, tá? Ele dá um desbaste bom, né? Tira muito, olha os pó que cai aqui, ó, tá vendo? Então dá para lixar bastante. O lixamento é fácil, rápido, né? Não cansa como cansaria com a mão, porque a mão eu tinha que passar em toda a parede, né? Aqui não, eu passo grandes distâncias em pequeno, eu passo grandes distâncias com muito poucas passadas, né? Então gostei demais. Eu também sempre uso uma vassoura, né? Para ajudar, né? Eu faço o lixamento, uso a vassoura, depois eu lixo de novo, uso a vassoura para tirando os pó antes de pintar para ficar perfeito, né? Então, como eu estou mostrando aí para vocês, ó, utilizando uma vassourinha para limpar os pontos que vai ficando cheio de poeira, a gente vai limpando, tá bom? É muito bom de fazer, tranquilo, você não precisa ficar subindo em nada, né? Você pode continuar fazendo seu lixamento normal, lixa bastante, passa em todos os pontos. A única coisa errada que eu fiz foi envelopar essa televisão. Eu podia ter tirado tudo, né? Todos os suportes da TV, deixar para limpa, que ia facilitar muito mais para mim. Eu tive muito mais trabalho, olha só, tá vendo as peripécias que tem que fazer para poder contornar as caixinhas de tomadas, né? Então eu fiz besteira, né? Por preguiça, eu paguei um preço muito mais alto. Podia ter tirado todas as caixinhas, ficaria muito mais fácil. Ó, o DataV também me deu muito trabalho. O lixamento ficou ótimo, muito bacana. O sistema é bem linear e bem fácil de fazer. Não cansa tanto, tá? Nem na horizontal nem na vertical, não cansa quase nada. E pega muito espaço, né? Com a mão você pega só um pedacinho, né, de espaço. Com ele não, você vai quase a parede toda, sobe e desce de uma vez. Então rapidinho você lixa, muito bacana. Bom, em alguns lugares ainda precisa lixar com a mão. Por exemplo, esse lixamento que eu estou fazendo aqui é na moldura. Não dá para fazer com suporte, porque a moldura ela é muito sensível, né? Ela tá colada, porém se você forçar demais ela vai reiar, não vai cair, né? Então nessas molduras eu recomendo ainda continuar lixando com a mão, porque tem uns detalhinhos, tem umas curvas, tem algumas ondulações e com a mão é mais eficiente, tá? Mas fora isso, a parede e teto bacana com o suporte da lixadeira. Bacana com o suporte de lixa que eu mostrei para vocês, é muito show. Só nos lugares que tem detalhes, infelizmente tem que continuar na mão. Bom, aqui é o lixamento do teto. Aqui nesse lixamento da teto é tranquilo, é fácil de fazer, corre bem, tá? A única coisa que você precisa é um bastão longo, né? Um cabo bem longo para poder chegar no teto, dependendo da altura do seu teto, tem que ser muito longo, né? Não pesa, não força. A única coisa que eu percebi que eu fiz de errado é que eu já estava usando um boné, porém eu tinha que ter usado um óculos, né? Porque lógico, vai cair o pó na minha cara. E eu sempre faço de lado para não cair em cima de mim, né? Para cair lá na frente. Mas é bacana. Lixa bem o teto. É muito fácil de lixar o teto. Cara, se você já lixou o teto com a mão, você sabe como que é. É muito difícil, muito chato, dói o braço. Aqui não, é rapidinho. É só alguns movimentos, você já está lixando o teto rapidão, tá? A única coisa que eu percebi é que eu devia ter usado um óculos, né? Para não cair cisco no meu olho. Caiu algumas vezes e não foi legal, tá bom? Por isso eu fiz esse lixamento aí que eu tô mostrando para vocês, meio de lado assim, ó, tá? Eu não lixei em cima de mim, eu lixei de lado para fazer com que o rodinho ficasse mais eficiente e não caísse tanto pó em cima da minha cabeça. A outra coisa que eu descobri também, cara, eu uso muito pouca massa corrida. O gesso é muito bom, eu prefiro o gesso, tá? O gesso ela é mais duro, né? Então a massa corrida é muito mole, então quando você passa fica escorrendo. E o gesso não, você passa, tampou o buraco, tá bom? E o gesso ele tampa buracos maiores. A massa corrida ela é interessante, por exemplo, para pequenos buracos, algumas coisas menores, né? Ela é mais interessante. Eu prefiro o gesso, né? Quase assim, em paredes prontas eu uso sempre gesso. Agora, em paredes que são rebocadas novas, então o recomendável é você vir com a massa acrílica e passar na parede toda. A parede é nova, você passa na parede toda. Agora na parede que já é pintada e tudo, o recomendável é você fazer um lixamento dessa parede
né, tampar os buracos maiores com gesso e os pequenos com massa corrida. Por isso eu uso bem pouquinho massa corrida, eu usei uma latinha, ainda tem muito lá que sobrou, tá? E mais é gesso nos buracos maiores. Bom, depois que eu tampo todos os buraquinhos, como eu estou mostrando para vocês, eu venho com o sistema de lixo novamente, tá? Eu faço um lixamento antes de tudo, varro, depois eu tampo os buraquinhos com ou gesso ou massa corrida e aí eu venho e lixo novamente, ó, como eu estou mostrando aí para vocês, tá? É muito legal esse sistema aí, me ajudou muito. Agora, sempre em pintura tem uns desastres que acontecem, né? O que aconteceu comigo aqui nessa parede aqui, tá? Foi o seguinte, eu fui passar o rolinho arrancou um pedaço da parede desse tamanho, ficou no reboco, tá? Então o que eu fiz, né? Eu fiz, olha só o tamanho do pedaço que arrancou, tá vendo? O que eu vim? Eu passei aqui um gesso, tá? Nesses lugares menores eu passei massa corrida, né? E gesso. Você vê por que acontece isso? É porque a pintura foi ruim? É porque... Não necessariamente, é porque pode ser que é um lugar onde tinha umidade, que você não dá para saber, você só vai saber quando lixar e passar o rolinho. Isso acontece, né? É normal. Não é porque você não lixou a parede, porque eu lixei a parede muito bem. Isso só aparece na hora de pintar mesmo, porque a pintura é úmida e arranca o pedaço, né? E aí o que você faz? Você passa ou o gesso, se for muito profundo, passa o gesso. Se for mais superficial, você passa a massa corrida. Passa o gesso, passa a massa corrida, lixa novamente, né? E depois pinta a tinta nova e nem dá pra ver, tá? Desanima na hora, né? Na hora que abre um buraco de todo tamanho, desanima. Mas é tranquilo, com esse suporte de lixa aí, foi muito bom e muito fácil, né? Gostei demais do suporte, tá? Eu recomendo, tá? Ele é bem forte, tá? Aguenta bem vários e vários lixamentos. Eu acredito que esse suporte aí dura muito tempo, tá? Se você saber usar, não deixar cair no chão, o problema é cair no chão, né? E quebra mesmo. Se não cair no chão, você ter cuidado, vai durar muito tempo, tá? E dá pra você fazer muitas pinturas, tá? Cara, é muito bacana. E aí, umas dúvidas que eu tinha é duração da lixa. Quanto dura uma lixa com ele, né? Então, é o normal, né? Ele por exemplo, num quarto como esse aqui, você vai gastar 4 lixas médias e 4 lixas grossas, né? Então, com ele é a mesma coisa, tá? Então, ele tem um rendimento melhor, porque você não força, você não amassa, você não quebra a lixa com sua mão, porque a lixa vai ficar quieta. E ele tem um rendimento bacana. Então cada lixa dá 2 paredes, tá? Então só para vocês terem ideia, como são 5, né, com teto, então eu gastei mais ou menos vamos pôr 3 da média, 3 da grossa e mais uma daquela de acabamento, então foram 7 lixas, né? Se fosse na mão eu achava que ia mais, umas 12 por aí, tá? Então realmente o rendimento das lixas são muito bons, tá? Muito bom, gostei, tá aprovado. E todo o sistema de pintura que eu for usar, eu vou usar esse suporte agora, tá? Ele é melhor do que a máquina? Cara, depende da situação. Se for o quarto já pintado, eu não vejo necessidade de usar uma máquina daquela aqui não, tá? A máquina que eu tô falando é essa lixadeira aqui profissional da Wonder, tá? Então eu não vejo necessidade de usar ela num quarto já pintado, né? Porque é só lixar, passar o selador e pintar, não vejo. Mas talvez numa construção grande, né? Que começa do zero, que fez o reboco, acabou de fazer o reboco, vai passar a tinta. Então aí nesse caso talvez é interessante usar uma lixadeira daquela, tá bom? Mas para uma pessoa simples, esse suporte aqui que eu tô mostrando é muito bom e vai te ajudar muito. Bacana? O vídeo de hoje era esse, espero que tenham gostado. Fique com Deus e fui, queridão!